Fala galera, eu sou o Arthur Spirandelli, esse é o resumo da semana com a Aquavero. A gente vai contar um pouquinho sobre os principais pontos da semana, os principais acontecimentos, as principais notícias, indicadores, enfim, a ideia é a gente pincelar o que aconteceu nessa semana, essa segunda semana de junho. A gente vai falar aqui dos acontecimentos até o dia 13 de junho de 2021 e a gente conseguir consolidar todos esses acontecimentos para a gente começar essa próxima semana muito bem informado e sabendo do que vem pela frente. Então, para começar esse nosso resumo, essa semana não foi uma semana positiva para o nosso índice Bovespa, apesar de não ter sido uma semana catastrófica, uma semana que a gente tenha tido notícias muito ruins ou dados muito ruins, mas a gente encerra a sequência de 3 semanas consecutivas de altas, renovando o recorde, o índice Bovespa saindo ali dos 120 mil pontos que ele ficava nesse patamar, um pouco acima, um pouco abaixo, ele dá uma esticada bastante consistente até os 130 mil pontos, a gente renovando recordes aqui semanalmente. E nessa semana a gente tem o mercado desacelerando um pouco por aqui, realizando lucros como era de se esperar, mas num panorama ainda muito positivo. Então nessa semana o índice Bovespa registrou uma queda de 0,53%, ficou nos 129.441 pontos. Durante a semana, a gente teve o índice acima dos 130 mil em grande parte dos momentos, a gente teve renovação de recordes novamente, mas a gente encerra assim, essas semanas de altas consecutivas. Porém, no ano de 2021, a Bolsa Brasileira ainda sobe 8,8%, uma alta muito boa, muito considerável. E aí, levando para o lado da moeda, nessa semana que o índice Bovespa não conseguiu continuar as altas, a gente teve uma pressão no câmbio, o dólar que ficou muito próximo dos R$5, beliscando ali os R$5, lembrando que a gente teve ele a praticamente 5,80 alguns meses atrás. O dólar vem perdendo força, né? A nossa moeda vem se valorizando com esse cenário um pouco mais bem estruturado por aqui. O dólar beliscou os R$5, mas fechou a semana em alta de 1,43%, ficando nos R$5,11. No ano, o dólar ainda cai frente ao real 1,4%. Então, nossa moeda com um pouco mais de força, deixando de ser lá a pior das moedas emergentes, com o que vem acontecendo recentemente por aqui. Olhando para a curva de juros, né, para a gente fechar esse tripé que a gente sempre fala. Na curva de juros, a gente costuma olhar ali o vértice de janeiro de 2031, muito utilizado pelo mercado, inclusive para empréstimos. A gente teve uma leve alta de 35 base points e o vértice de janeiro 31 atingindo 9,17% no final dessa semana. E aí, olhando para as bolsas de fora, o S&P sobe 13,1% no ano, renova a máxima histórica por lá, e o Nasdaq sobe 9,2% com os dados do final desta semana. Então, bolsas americanas com forte altas ainda durante esse ano de 2021. E aí, entrando um pouco nos acontecimentos, começando pelo lado internacional, olhando o que aconteceu lá fora, o principal e mais aguardado indicador da semana era o dado de inflação lá nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor, que a gente chama de CPI. Todo o mundo está olhando para esse indicador para entender se a inflação está começando a acontecer nos Estados Unidos. Essa é a grande discussão do mercado financeiro nesse momento. Quando a inflação vai começar a aparecer, quais vão ser os sinais e quais vão ser as medidas adotadas, para a gente entender, porque os Estados Unidos eles acabam sendo um patamar de comparação para o restante do mundo. A moeda, né, o dólar é utilizado como comparação para o restante do mundo. Os juros das treasuries, dos títulos do governo americano lá nos Estados Unidos são utilizados como patamar para o restante do mundo. Então, saber quando essa inflação começa a aparecer e quais vão ser os reflexos, quais vão ser as mudanças na política monetária lá nos Estados Unidos é muito importante. O CPI desse mês de maio reportou uma alta de 0,6%, olhando mês contra mês, e de 5% referente ao mesmo mês de maio do ano passado. Acima das projeções de 0,5% no ano e de 4,7% no consolidado. Apesar de serem mudanças pouco acima, né, números
pouco acima das expectativas, mostram que a inflação está de fato acontecendo, está começando a caminhar por lá, mas isso não é o suficiente para que ocorram, por hora, mudanças na política monetária. O núcleo da inflação por lá também acelerou para 0,7 no mês contra mês e 3,8, e também acima das expectativas que o consolidado dos especialistas do mercado tinha. Adicionalmente, a gente olhando então para a aceleração da inflação e olhando para os números de emprego, a gente teve o Jobless Claims, que é um indicador semanal de pedidos de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, reportando 376 mil pedidos nesta última semana, em linha com o que era esperado, que era 370 mil pedidos, e um dado abaixo do número de uma semana anterior. Então, uma mescla aqui de indicadores que mostram que tudo bem, os números estão vindo acima, estão começando a mostrar alguns sinais de inflação por lá, mas que ainda estamos muito longe de mudanças mais radicais, de números mais expressivos. Durante essa semana está acontecendo o encontro, né, a cúpula do G7 no Reino Unido, o encontro das 7 maiores economias mais ricas do mundo. É um encontro que é muito olhado pelo mercado para a gente entender qual é o tom da conversa, o que eles estão sinalizando. Uma das pautas foi anunciada oficialmente hoje, no domingo, que é em relação à doação de vacinas destes países para países mais pobres. Eles anunciaram a doação de 1 bilhão de doses para países mais pobres. Então, uma notícia bastante relevante para a pandemia ao redor do mundo. A gente sabe que esses países estão caminhando muito bem na vacinação, mas é muito importante que isso se replique pelos outros países para a gente, de fato, ter uma diferença sensível no que diz respeito ao lockdown, às medidas de restrição, para a economia avançar e por aí vai. E, além disso, uma outra discussão muito importante é em relação a uma definição de um imposto mínimo de 15% sobre empresas para ser um padrão internacional, já que estamos em um momento de uma economia mais globalizada, digitalizada, e espera-se esse esforço para que a gente tenha esse imposto mínimo de 15% para empresas ao redor do mundo. Continuando, também ainda de olho no governo lá dos Estados Unidos, o Joe Biden anunciou uma medida que revoga as proibições em relação aos aplicativos da China, o TikTok, o WeChat, que são aplicativos desenvolvidos por empresas chinesas, que o ex-presidente Donald Trump havia proibido a utilização, a veiculação e etc. O Biden, com uma postura menos agressiva em uma possível guerra comercial, tem essa visão um pouco mais de reconciliação, de esforços conjuntos, revogou essa medida contra os aplicativos chineses. E aí, olhando para a China, levando para a China, também tivemos dados de preços por lá. O índice de preços ao consumidor subiu 1,3% em maio, lá na China, e o índice de preços ao produtor avançou 9% em base anual. E aí, olhando um contra o outro, né, China e Estados Unidos, os Estados Unidos aprovaram um projeto de lei que garante 250 bilhões de dólares para impulsionar gastos do governo no que diz respeito a desenvolvimento de tecnologia, exatamente por essa guerra de tecnologia, né, com a China desenvolvendo inúmeras soluções, aparelhos, etc., nessa competição para os Estados Unidos, agora uma força a mais. E aí um outro dado muito importante que era muito aguardado, mas que não se esperava nenhuma surpresa, é em relação à política monetária na Europa. O Banco Central Europeu manteve a taxa de juro por lá em 0%. Eles têm uma taxa neutra, uma taxa de juros zero. Ela foi mantida e também eles anunciaram a manutenção do programa de compra de ativos em um ritmo de 1,85 trilhão de euros. Esse programa de compra de títulos é muito importante, é uma injeção de liquidez, é uma forma de impulsionamento das economias, e saber o ritmo que os países vão fazer isso, vão continuar fazendo isso ou vão diminuir, também é uma coisa que o mercado acompanha muito de perto para ter uma noção de ritmo de crescimento, expansão, produção, etc.
E aí, para a gente finalizar, o cenário internacional, a gente teve o Banco Mundial elevando a sua previsão de crescimento da economia global. Eram previstos 4% em janeiro, né, na última divulgação, eles previam um crescimento de 4%, revisaram para um crescimento de 5,6%, uma mudança na expectativa de crescimento global bastante relevante, em linha com esse alívio com as vacinações em alguns países, medidas de restrição sendo afrouxadas, empregos começando a ser criados de uma forma mais consistente, pessoas consumindo mais, a inflação acaba sendo um reflexo de tudo isso. E aí agora a gente começando o nosso passeio aqui no cenário doméstico, comentando o que aconteceu no Brasil nessa semana. Primeiro e mais importante indicador que foi divulgado essa semana é em relação ao IPCA, também um índice de preços que mostra a inflação aqui no nosso país, que avançou 0,83% no mês de maio, acima da expectativa de 0,71% no consenso do mercado, então uma inflação mais forte do que a gente esperava para o mês de maio, e no consolidado dos últimos 12 meses, o IPCA tem mostra uma alta de 8,06%, lembrando que o teto da meta de inflação estabelecido pelo Banco Central é de 5,25% por ano. É óbvio que a gente tem dados aqui de um consolidado dos últimos 12 meses, com pandemia, com bastante mudança, com bastante altos e baixos, mas um dado que mostra que uma crescente nos níveis de inflação, mesmo em meses que a gente não estava com auxílio emergencial, com programas de incentivo mais fortes. Inclusive, em relação aos auxílios emergenciais, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, anunciou que o governo deve colocar o auxílio emergencial em prática novamente por 2 ou 3 meses. A gente pode ter uma nova rodada de injeção de liquidez na economia para os mais necessitados até setembro, é o que acredita o mercado. E o orçamento disso não seria algo tão preocupante, que traria reflexos tão negativos para o nosso orçamento do governo, para a nossa trajetória da dívida. Então, uma notícia também que acabou impactando o mercado nessa semana, mas de uma forma ok, digamos assim, nada tão alarmante. E aí a gente teve dados de vendas no varejo, para mostrar a produção, para mostrar o consumo da população. E as vendas no varejo restrito, referente ao mês de abril, a gente está olhando um pouco para trás, avançaram 1,8% no mês contra mês e 23,8% na comparação anual aqui. A expectativa era de queda nas vendas no varejo, de 0,3%. A gente teve uma alta de 1,8%, mostrando assim a força da compra na população nesse momento, mostrando que a produção ela pode acelerar, que a gente pode ter dados de mais consumo, mais produção, mais geração de riquezas e por aí em diante. Então, um dado que surpreendeu muito o mercado. E no varejo ampliado, que inclui veículos, motos, materiais de construção, o volume de vendas cresceu 3,8%. Então, um dado bastante relevante. Isso olhando o mês de abril, as expectativas para o mês de maio são até revisadas com esse dado, e a gente deve ter uma produção se aquecendo a partir de agora. E aí, ainda em preços, o IGPDI referente ao mês de maio avançou 3,4% e 36,53% na base anual. E no consolidado, em 2021, a gente já tem uma alta no IGP de 14,13%. Esse é um índice bastante importante para a construção civil, para alguns indicadores, mostra uma aceleração de preços aqui bastante relevante na economia, principalmente para esse ano de 2021. E aí, olhando para o lado da pandemia, levando agora para as vacinações, nós sabemos que não estamos no nosso melhor ritmo de vacinação. Muitos economistas vêm debatendo o tema, falando bastante sobre a comorbidade que acaba gerando alguns impactos no ritmo de vacinação em geral. Nós tivemos hoje, no domingo, o governador do estado de São Paulo, o Dória, anunciando uma antecipação de 30 dias agora
para vacinação no estado de São Paulo, todos os adultos sendo vacinados até o mês de setembro, então dados importantes por aqui, e o Ministério da Saúde reduziu 37,9 milhões para 37,9 milhões a previsão de doses de vacina contra a Covid em junho. Uma redução importante, mas olhando por outro lado, a Anvisa autorizou testes da vacina da Butanvac em humanos e o governo de São Paulo vai distribuir a vacina da Janssen, que chega no dia 15 para capitais. Ainda, a Anvisa também aprovou a importação das vacinas da Covaxin e da Sputnik V, mas com restrições, com aplicação apenas em adultos saudáveis e com menos de 60 anos e limite de 1% da população. A gente sabe o quanto é importante, os dados de vacinação estão sendo muito acompanhados, muito de perto, e as discussões políticas que isso traz também são bastante relevantes. São indicadores que a gente vai acompanhar muito de perto. Já se esperava uma aceleração da vacinação para este mês de junho, maior do que o que a gente está tendo. Alguns especialistas começam a jogar projeções um pouco mais para frente, por algumas alterações no cronograma, por importação de bens para isso, e continua muito no radar toda essa discussão de vacinação aqui e no mundo também. E aí, olhando para empresas, a Petrobras informou que reduzirá nas refinarias o preço da gasolina em 5 centavos. Isso já está válido, mas o preço do diesel foi mantido. Isso teve reflexo nas ações da Petrobras. O mercado não entendeu como um posicionamento positivo. Não é o que a gente vem olhando, né, observando no mercado mundo afora. O petróleo tem sido uma das commodities de destaque, todo mundo apostando nisso. Não foi uma medida que foi muito bem aprovada pelos investidores do mercado, mais um posicionamento importante da Petrobras. E, por fim, nós estamos vivendo uma das nossas piores secas aqui no Brasil dos últimos anos, a falta de chuva bastante importante, trazendo reflexos para os reservatórios que estão em níveis baixíssimos, e com isso, o governo estuda criar uma nova faixa de cobrança, um possível racionamento de energia no país, deixando as contas de luz mais caras, para que a gente tenha um racionamento, para que a gente tenha um consumo de energia mais inteligente, nesse momento bastante relevante em relação às secas no nosso país. E o que a gente pode esperar para essa semana que a gente começa a partir de amanhã nos mercados, né? O principal destaque da semana vai ser em relação à política monetária, tanto aqui no Brasil, que nós temos a decisão do Copom nessa semana, quanto mundo afora. Nós vamos ter política monetária, decisões de política monetária, Estados Unidos, Japão, China, e também teremos divulgação de indicadores de atividade que vão corroborar, vão consolidar os índices de preço que a gente teve, com dados de emprego. Teremos índice de atividades e de inflação, como produção industrial, vendas no varejo e inflação ao consumidor na zona do euro, então dados muito importantes na Europa, inflação ao produtor nos Estados Unidos, produção industrial, vendas no varejo, taxa de desemprego na China, para a gente ver como que está lá do outro lado do mundo. E por aqui, além da decisão do Copom em relação aos juros, a taxa Selic, para essa semana aqui no Brasil, nós temos também o índice de atividade econômica, o IBC-BR, que muitas pessoas consideram como uma prévia do PIB, para a gente avaliar o crescimento da atividade, a produção aqui no Brasil, e a segunda prévia do IGPM de maio, para a gente ver aqui números de preços. Esses foram os principais dados, essas foram as principais notícias da semana. Nós convidamos vocês a nos acompanhar em todos os nossos canais, em todas as nossas redes sociais. Estamos muito presentes no nosso Instagram todos os dias, levando para você o nosso Manhã no Mercado, os principais acontecimentos pela manhã, o Tocando o Sino, que é o fechamento daquele dia com os principais números, notícias, estudos e indicadores. Além disso, nós temos um canal no Telegram hoje para deixar você por dentro de tudo que acontece. A gente divulga em tempo real as principais notícias da economia, mundo afora, os principais acontecimentos aqui no Brasil. Estamos também no YouTube e no Spotify. Você que gosta de acompanhar podcasts,
Nós todos os dias colocamos ali os nossos principais acontecimentos. Esse resumo da semana tá no nosso YouTube, no nosso Spotify, também para você consumir da forma que você preferir. Nós estamos à sua disposição e a gente se vê em breve. Grande abraço.